A voz da filha cortou o silêncio do apartamento como uma faca quente na manteiga, aguda e inesperada. Mãe, não tenho dinheiro de novo. Você está em casa o dia todo, vai lá no mercado por mim. Valentina Petrovna Sokolova ficou paralisada junto à janela da cozinha, observando o genro Igor, que em roupas íntimas surradas e uma camiseta com um buraco no ombro fumava descaradamente sobre o fogão a gás dela. As cinzas caíam direto na pia, onde pratos sujos se acumulavam desde a manhã. Apesar do roupão doméstico, os cabelos grisalhos da mulher estavam impecavelmente arrumados. 40 anos de casamento tinham criado hábitos que nem mesmo a amargura conseguia apagar. Como cheguei a este ponto? A pergunta ecoou em sua mente como uma pedra atirada em um lago gelado. E tudo havia mudado tão depressa. Apenas 3 meses antes, a vida seguia seu curso normal. Era uma noite de abril comum. Viktor Petrovich, seu marido, chegou do trabalho mais tarde que o habitual, retido no depósito para receber uma carga. Aos 69 anos, ele ainda comandava uma pequena empresa de transporte que havia fundado nos turbulentos anos 90. Homem de responsabilidade, acostumado a tomar decisões, ele entrou em casa cansado, tirando as botas de trabalho no corredor. Estou exausto hoje, Valia confessou, enquanto se sentava à mesa. Deve ser a pressão. Vamos jantar? Fiz seus bolinhos de carne favoritos. Jantaram devagar, conversando sobre a filha, a neta, os planos para a temporada na casa de campo. Victor contou sobre o motorista novo que confundia os endereços. Valentina reclamou do remédio que havia ficado mais caro. Diálogos corriqueiros de um casal que havia compartilhado 4 décadas de vida. Depois do jantar, ele a olhou com uma expressão pensativa e de repente disse: Valia, se algo acontecer comigo, não deixe a Marina se aproveitar de você. Ela é boa pessoa, mas mimada. Precisa aprender a se virar sozinha. Valentina largou o tricô e fitou o marido, alarmada. O que é isso, Vitya? Nada vai acontecer com você. Nós já não somos mais jovens. Ele segurou suas mãos, calejadas pelo tempo, e respondeu com voz firme: promete que vai pensar em você também. Não só nos outros. Em você. Não me assuste assim, meu amor, ela se aninhou em seu ombro. Ainda temos 20 anos pela frente. Victor acariciou seus cabelos, mas um lampejo de tristeza incomum passou por seus olhos, algo que Valentina não soube decifrar na hora. Na manhã seguinte, enquanto preparava a marmita para o almoço do marido, ouviu um barulho estranho vindo do quarto. Victor estava caído no chão, ao lado da cama, ofegante, com a mão pressionada contra o peito. Ela só conseguiu balbuciar: chamem uma ambulância, mas já era tarde. Os funerais passaram como um sonho confuso. Colegas, parentes, vizinhos, todos pronunciavam palavras de condolências que escorriam por ela como água. Marina chegou com a família da casa alugada, chorando alto, lamentando que agora estava órfã. Valentina manteve a compostura, recebeu os cumprimentos, serviu a refeição fúnebre. Só quando o último convidado foi embora, quando a filha e o genro voltaram para o apartamento deles, quando o silêncio tomou conta do lugar, é que a realidade a atingiu. Vitya tinha partido. Para sempre. A primeira noite sozinha foi uma eternidade. Ela deitou do seu lado da cama e escutou vazio, um silêncio tão absoluto que doía nos ouvidos. Não havia mais o ronco familiar ao lado, nem o calor do corpo dele debaixo das cobertas. Esticou a mão e tocou o espaço vazio. Ao amanhecer, os olhos ardiam de tanto chorar, mas o sono não viera. As semanas seguintes se arrastaram, cinzas e monótonas. Valentina acordava cedo por hábito, preparava café para 2 e depois guardava a xícara extra em silêncio. Comprava mantimentos em quantidade, até perceber que sozinha não consumia nem metade. Passou a cozinhar menos, mas a comida ainda estragava. Vitya sussurrava para a foto do marido na comoda: como vou viver sem você? 40 anos você cuidou de tudo, tomou todas as decisões. Eu só fazia sopa e remendava meias. A foto permanecia muda com Victor sorrindo. Era um retrato do aniversário de bodas de prata, quando ainda sonhavam com a celebração das bodas de ouro. O dinheiro começou a acabar mais rápido do que ela imaginava. O salário dele era 3 vezes maior que sua aposentadoria, mas as despesas continuavam as mesmas: contas, remédios, supermercado. Tudo havia ficado mais caro nos últimos meses. Mal dava para sobreviver. E então vinham os telefonemas da filha, sempre com novos problemas. Mãe, a dona do apartamento aumentou o aluguel de novo. Diz que é por causa da inflação. Onde vamos arrumar mais 10 mil? Mamãe, a Dasha precisa de um vestido para a formatura. Todas as meninas da classe já têm o delas, e nós parece que somos pobres. Mãe, o Igor não recebeu o salário há 2 meses. Você não pode nos emprestar um pouco até a próxima?
Valentina tirava do pouco que tinha, das economias para remédios, do dinheiro guardado para consertar a casa de campo. Não conseguia dizer não. O coração de mãe não permitia. Mas após cada ligação, uma pedra pesada se instalava em seu peito. Marina nunca perguntava como ela estava, se tinha dinheiro suficiente, se a saúde andava bem. Só pedia. Só reclamava. Uma noite, ao pôr a mesa para o jantar, Valentina colocou 2 pratos por costume. Ficou parada, olhando para o lugar vazio à sua frente, e as lágrimas começaram a cair, pingando no sopa. Perdoe-me, Vítia soluçava. Não sei viver sozinha. Não consigo ser forte. Do outro lado da parede, os vizinhos assistiam à televisão. Alguém ria de uma comédia. A vida seguia. As pessoas eram felizes. Mas para Valentina, o tempo parecia ter parado. Tirou o prato extra, sentou-se sozinha à mesa comprida e começou a comer o sopa frio. O apartamento estava tão quieto quanto um museu fechado. Até o relógio de parede havia parado. Ela esquecera de dar corda. Preciso levar ao concerto, pensou, mas logo se deu conta. Antes, essas coisas eram responsabilidade de Victor. Ele sabia fazer tudo, dava conta de tudo. Agora teria que aprender a viver sozinha. Mas como? Aos 67 anos, como recomeçar do zero? O telefone tocou tarde da noite, quando ela já se preparava para dormir. Do outro lado, Marina chorava. Mãe, nos estão despejando. A dona disse, ou pagamos o novo valor, ou arrumamos outro lugar. Mas os aluguéis estão pelos ares, não temos para onde ir. Valentina apertou o aparelho com força. Na cabeça ecoava a voz do marido. Não deixe a Marina se aproveitar de você. Mas como negar ajuda à própria filha? Não chore, Marinoca. Vamos dar um jeito. Mãe, a gente pode ficar com você por um tempo? Só até acharmos algo. Você sabe que papai me deixou parte da casa também. Valentina fechou os olhos. Uma casa de 2 quartos. 4 pessoas. Imaginou o genro dominando a cozinha, a neta com os aparelhos eletrônicos na sala, a filha dando ordens. Está bem, ouviu-se dizer. Venham. Depois da ligação, ficou muito tempo à janela, observando as luzes da cidade à noite. Algum lugar por aí, pessoas eram felizes. Ela, porém, estava prestes a descobrir como era ser uma estranha na própria casa. Mentalmente dirigiu-se ao marido. Não consegui cumprir sua última vontade. Me perdoe. Mas a foto no quarto permaneceu em silêncio, e à sua frente estendiam-se dias que mudariam sua vida para sempre. O telefone voltou a tocar às 6:30 da manhã seguinte. Valentina acabará de fazer chá. O hábito de acordar cedo persistia, embora não houvesse mais pressa. Era Marina novamente, a voz entrecortada por soluços. Mãe, nos estão botando para fora. A dona aumentou o aluguel em 15 mil de uma vez. Diz que é pegar ou largar, que tem fila de interessados. E o Igor não recebe salário há um mês. Valentina colocou a xícara na mesa para que as mãos parassem de tremer. Lá fora, o dia de maio começava como sempre. Pessoas apressadas, a vida seguindo seu curso. Do lado de fora, a vida seguia seu ritmo habitual. O zelador varria o pátio com movimentos mecânicos, cães puxavam seus donos para o passeio matinal. O sol de maio mal começava a aquecer as calçadas. Mas dentro daquele apartamento, o mundo de Valentina desabava em silêncio. Não chore, Marinocha tentou acalmar a filha, a voz trêmula tentando disfarçar o desespero. Talvez vocês encontrem algo mais barato? A resposta veio entre soluços abafados. Mãe, já ligamos para tudo quanto é lugar. Ou é caro demais, ou tão longe que não dá para levar a Dasha à escola. Não temos como pagar transporte todo dia. Então veio a pergunta que Valentina temia. Mãe, a gente pode ficar com você um tempinho? Eu sei que vai ficar apertado, mas é só até a gente se reorganizar. Ela fechou os olhos e tentou imaginar. A neta de 14 anos com fones de ouvido colada no celular o dia inteiro, o genro em roupas íntimas revirando a geladeira, Marina com suas queixas eternas sobre a vida. Tudo isso em 2 cômodos onde cada canto guardava a memória de Victor. Seu cheiro de tabaco barato, o rangido da poltrona onde ele lia, as xícaras de chá compartilhadas em silêncio. Marinocha, mas como vamos caber aqui? São só 2 salas. A resposta foi um golpe seco. Mãe, você sabe que papai deixou metade da casa no meu nome. Sou tão dona quanto você. Não é para sempre, só 3 ou 4 meses até a gente se levantar. A palavra propriedade soou como uma faca enterrada nas costelas. Valentina lembrava bem do dia em que Victor, com suas mãos grossas de mecânico, assinou a escritura de doação. É para proteger nossa filha, Valha. Se um dia esse Igor a abandonar. Agora, o gesto generoso do marido se voltava contra ela.
Está bem, ouviu-se dizer, a voz estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Venham! O que mais posso fazer? No dia seguinte, a mudança começou. Igor chegou em uma gazela enferrujada, emprestada de um amigo, e começou a carregar móveis com uma importância exagerada, como se estivesse fazendo um favor monumental. Marina corria de um lado para o outro dando ordens, enquanto Dasha permanecia sentada em um canto, os dedos ágeis deslizando pela tela do celular, indiferente ao caos ao redor. Tia Valha, onde a gente põe esse sofá? Igor olhou para a sala com ar crítico. Tem móvel demais aqui. Essas estantes de livro do seu falecido. Por que não empurra para o corredor? Ou melhor, joga no balcão. Para que livro velho? Hoje tem internet, dá para achar tudo lá. Valentina observou, paralisada, enquanto mãos estranhas desmontavam a biblioteca de Victor, os manuais técnicos que ele consultava às madrugadas, os clássicos russos com anotações nas margens, os romances policiais que o faziam rir em voz alta. Os livros eram empilhados em caixas de papelão, capas viradas para baixo, como se sua história não importasse. Não se preocupe, mãe. Marina abraçou pelo ombro com um gesto mecânico. Isso é temporário. E papai entenderia. O importante é a família estar junta. E os livros? Valentina murmurou. Ah, mãe, ele ia querer que a gente estivesse bem. Até o anoitecer, o apartamento era irreconhecível. O sofá enorme de Marina ocupava metade da sala. A cama de casal apertava o espaço onde antes ficava a mesinha de centro. A caminha infantil de Dasha deu lugar a uma cama de solteiro desmontável, encostada na parede. Valentina se mudou para o quarto menor, onde coube apenas uma poltrona-cama estreita, espremida entre o guarda-roupa e a parede. Vovó, onde eu faço a lição de casa? Pela primeira vez, Dasha ergueu os olhos do celular. Na cozinha, querida. A mesa é grande. Mas lá tem barulho, todo mundo cozinhando. No meu quarto não tem espaço, Dasha. A menina deu de ombros e voltou a se afundar na tela. O problema, claramente, não era dela. O primeiro dia de convivência começou com uma fila para o banheiro. Igor ocupava o sanitário por meia hora, folheando revistas de carros sentando no vaso. Dasha resmungava que ia se atrasar para a escola. Marina corria para não perder o ônibus. Mãe, faz o café da manhã, por favor? Vou me atrasar. Valentina acordava às 5 da manhã para ser a primeira no chuveiro e já começava a preparar comida para 4. A porção habitual de mingau triplicou, a fritura de ovos ocupava 2 frigideiras. Igor apareceu na cozinha de cueca e camiseta, coçando a barriga e bocejando. Bom dia, tia Valha. O que tem para o café hoje? Mingau de aveia e ovos. E um baconzinho? Tem salsicha aí, olha. Ele abriu a geladeira sem pedir licença. Ah, tem. Frita umas 2 para mim. Igor, isso é para o almoço. Valentina protestou, mas ele já se sentava à mesa, acendendo um cigarro sem perguntar. A fumaça se misturou ao cheiro da comida. Igor, pode fumar no balcão? Ah, deixa a tia Valha. A gente areja depois. Não é uma república aqui. Até a metade da semana, Valentina já se sentia uma empregada em sua própria casa. Acordava antes de todos para preparar café, depois do trabalho de Marina, jantar. Lavava a louça sozinha, varria o chão sozinha, fazia compras sozinha. Mãe, compra pão e leite, pedia a filha, saindo correndo para o trabalho. Tia Valha, o que tem para o jantar? Perguntava a Igor, esticado no sofá que agora dominava a sala. Vovó, posso pegar sua batom? O seu é tão bonito e eu tenho uma festa. Valentina dizia sim para tudo. Recusar parecia cruel, egoísta. Como poderia expulsar a própria filha e a neta para a rua? Mas quando chegou a conta de luz, o coração deu um salto. 15.000 rublos, em vez dos 5 habituais. A água quente corria quase sem parar. Dasha tomava banhos demorados. Igor se duchava 2 vezes por dia. Marina lavava roupa todos os dias. Marinocha tentou à noite mostrando a conta. A despesa subiu muito. Não dá para dividirmos? A filha suspirou. Mãe, você não faz ideia do que é ter uma adolescente. Dasha precisa de um vestido para o baile de formatura, e eles custam uma fortuna. Você não gasta com nada, fica em casa o dia todo. Mas minha aposentadoria é pequena. É só por um tempo, mãe. Logo a gente se vira. As noites viraram tortura. Valentina deitava na cama estreita que agora ocupava seu antigo quarto e ouvia os sons da vida alheia. O ronco ensurdecedor de Igor, que fazia as paredes tremerem. Os murmúrios de Marina falando dormindo, como se ainda estivesse no trabalho. O barulho dos dedos de Dasha no celular até altas horas, seguida pelos pisca-pisca das notificações. O pior era que naquele coro de ruídos, a voz de Victor se perdia. Ela já não conseguia mais conversar com ele em pensamento, como fazia todas as noites.
Os sons estranhos quebraram o fio frágil que a ligava à memória do marido. Vitya sussurrava no travesseiro: perdoa-me, não consegui cumprir sua vontade. A resposta era apenas mais um ronco ou bip de uma mensagem no telefone de Dasha. Os dias passavam, e Valentina sentia-se dissolvendo. Acordava às 5 para garantir seu lugar no banheiro, preparava café para todos, despachava a família cada um para seu lado. Passava o dia limpando, lavando, passando roupa. À noite, exausta, ainda tinha que fazer o jantar. Por que você anda tão amarga, tia Valha? Perguntou Igor certa vez, encontrando-a tomando chá sozinha na cozinha, já tarde. A gente até anima a casa, não deixa ela ficar vazia. Ficou mais alegre, não? Ela olhou para ele, barriga cheia, sorriso satisfeito, donos da mesa da cozinha como se fosse sua por direito, e sentiu algo se partir dentro de si. Sim, Igor, muito mais alegre. Ele assentiu contente, e foi até a geladeira verificar o que havia para o café da manhã seguinte. Valentina ficou ali no escuro, com as mãos envolvendo a xícara já fria e soube. Não poderia continuar assim. Mas como mudar? O que fazer? O despertador tocou às 5 em ponto, como sempre. Valentina esticou a mão em direção à mesa de cabeceira e congelou. Em vez da madeira familiar, seus dedos encontraram o metal frio da cama de solteiro dobrável. Por um segundo, pensou que fosse um pesadelo, mas os ruídos da casa acordando a trouxeram de volta à realidade. Do outro lado da parede, ouviu-se o resmungo de Igor. Tia Valha, eu sou o arrimo da família, e a senhora nem dorme direito. Se vai acordar cedo mesmo, faz um café da manhã decente. Não dá para ir trabalhar de barriga vazia. Preciso de força, não sou qualquer um. Ela se levantou, vestiu o ralo e foi até a cozinha. Na geladeira, só sobras do jantar da noite anterior e 3 ovos. Os 3 ovos mal dariam para 2, mas Igor exigia um café da manhã decente. Enquanto a omelete chiava na frigideira, o genro acomodou-se à mesa apenas de cueca, abriu o jornal e acendeu um cigarro. E faz esse café mais forte, tia Valha. Depois do plantão de ontem, minha cabeça está latejando, resmungou, esfregando as têmporas. Igor, o café está caro agora, Valentina murmurou, quase em um sussurro, como se pedisse desculpas por mencionar o óbvio. O genro levantou os olhos do jornal com ar de quem ouvirá uma heresia. Tia Val, por que a senhora fala como feirante no mercado? Somos família, temos que nos apoiar. Ela não respondeu. Simplesmente deslizou o prato com a omelete e a xícara de café na frente dele, deixando para si um pedaço de pão com manteiga, o que restava. Não havia mais nada. Ao meio-dia, a geladeira estava vazia. Valentina abriu a bolsa e contou as notas. 4.000 rublos até a aposentadoria. 1.500 já estavam reservados para os remédios do coração, que não podiam esperar. Sobrava uma migalha para a comida. Foi quando Marina irrompeu pelo apartamento como um furacão, chutando os sapatos na entrada e atirando uma nota amassada de 1.000 rublos sobre a mesa da cozinha. Compra alguma coisa, mãe. A geladeira está vazia, e hoje minhas amigas vêm depois do trabalho. Não dá para recebê-las assim, sem nada para oferecer. Valentina hesitou. Marino, será que não podemos adiar a visita? O apartamento é pequeno, vai ficar apertado. A filha a olhou como se ela tivesse sugerido cancelar o Natal. Mãe, são minhas amigas. Não posso desmarcar na última hora. Compra coisas simples, biscoitos, balas, um chá bom. Com a nota na mão, Valentina foi ao mercado. Os 1.000 rublos deram para um pacote de biscoitos baratos, um saquinho de chá e meio quilo de balas. Carne ou legumes para o jantar, nem pensar. À noite, quando as amigas de Marina chegaram, ela se transformou em uma empregada silenciosa. As 4 mulheres se instalaram na sala, território do qual Valentina foi tacitamente banida, e passavam pedidos como se estivessem em um restaurante. Mãe, traz chá para as meninas, senão fica feio. Valentina Petrovna, a senhora tem açúcar? Será que dá para fazer um café também? Ela ia e vinha entre a cozinha e a sala, servindo isto ou aquilo, enquanto as mulheres riam, falavam de trabalho, dos chefes insuportáveis, dos filhos problemáticos. De vez em quando, uma delas lançava um olhar de gratidão distraidamente na sua direção. Marina, sua mãe é tão atenciosa, elogiou uma colega. Parece que estamos em um restaurante. É, ela sempre cuida de todo mundo, respondeu a filha, sem tirar os olhos do celular. Às 10 da noite, as visitas foram embora. Valentina juntou os pratos, lavou as xícaras e tentou sentar-se na sala para assistir às notícias antes de dormir. Tia Valha, por que ligou a TV tão alto? Queixou-se Igor, estirado no sofá com uma careta de descontentamento. Acabei de chegar do plantão, quero descansar. E ainda é cedo para dormir, não precisa desse barulho. Valentina olhou para o relógio, 8 da noite.
A hora em que há anos, ela e Victor assistiam juntos ao noticiário. Talvez eu assista na cozinha, sugeriu, já se levantando. Ah, sim, lá tem mais espaço, concordou o genro, sem ironia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela desligou a televisão e retriatede para a cozinha. Do outro lado da parede, ouvia-se a voz animada de Marina ao telefone, recontando os detalhes da visita para uma amiga. Dasha, com fones de ouvido, ria alto de algo no tablet. Igor ligou o jogo de futebol no volume máximo. Valentina sentou-se sozinha à mesa da cozinha e, pela primeira vez, sentiu-se uma intrusa na própria casa. No dia seguinte, a situação financeira atingiu um ponto crítico. Chegou a conta de luz, 8.000 rublos, 3 vezes mais que o habitual. Marina e Dasha ligavam todos os eletrodomésticos ao mesmo tempo, máquina de lavar, lava-louças, micro-ondas, televisão, computador. Ninguém pensava em economizar. Marino Valentina chamou a filha com cautela. Será que não poderíamos dividir as despesas da casa? Não me sobra nada. A filha suspirou impaciente. Mãe, agora tenho que comprar o vestido de formatura da Dasha, e ele custa o dobro do meu salário. Você não entende como estão as coisas. Mas eu preciso do remédio, meu coração. Ah, mãe, aguenta mais uma semana sem eles. Não é nada grave, não é? Valentina calou-se. Explicar para a filha o que significava uma arritmia na sua idade era inútil. Marina só ouvia os próprios problemas. À noite, enquanto revirava uma caixa de joias em busca de documentos, Dasha espiou pela porta do quarto. Vó, que coisa linda é essa? Perguntou, apontando para os brincos de ouro, presente de Victor no aniversário de bodas de prata. Foi seu avô que me deu no nosso jubileu. Posso pegar emprestado para a formatura? Meu vestido é sem alças, e esses brincos combinariam perfeitamente. Os meus são muito simples. Valentina apertou as joias na palma da mão. Nelas refletia-se a lembrança daquele noite há 25 anos, quando Victor, solene, colocará a caixa em suas mãos e ela, corando, experimentar o presente diante do espelho. Não, Daca, são uma recordação. A neta deu de ombros e saiu, resmungando algo sobre avós mesquinhas. O único refúgio tornou-se a Dasha. Valentina passou a ir quase todos os dias com a desculpa de regar a horta e cuidar do jardim. Na verdade, fugia. O terreno estava tomado por ervas daninhas, a casinha precisava de reparos, mas ali, pelo menos, podia pensar, calar-se, lembrar de Victor sem o ruído dos outros. Valentina Petrovna, a senhora está com uma cara de quem não aguenta mais, chamou a Sergei Ivanovich Morozov, o vizinho do outro lado da cerca. Ela levantou os olhos dos canteiros de cenoura e encontrou seu olhar preocupado. Alto, ereto, com fios prateados no cabelo, ele a observava com uma expressão que misturava compaixão e compreensão. Conheciam-se havia anos. Ele se mudará para Dasha depois da morte da esposa. Ela e Victor às vezes o encontravam nas reuniões da Associação de Jardineiros. Cá? Repetiu ela com um sorriso triste. Aqui, tudo me lembra o Victor. E em casa, não há paz. Conte, se não for indiscrição. Às vezes, um estranho entende melhor. Começaram a conversar através da cerca. Depois, Sergei Ivanovich a convidou para um chá. Em sua casinha, reinava um silêncio aconchegante, cheirava livros antigos e pepinos frescos. Valentina falou dos problemas sem se queixar, apenas relatando os fatos, como se fossem a vida de outra pessoa. Entendo, assentiu ele. Os filhos nem sempre percebem o preço da ajuda dos pais. Victor me avisava, não deixe a Marina se acomodar à sua custa. Eu não escutei. Não é tarde para mudar, disse Sergei Ivanovich, servindo-lhe mais chá. Ficaram até anoitecer falando de perdas, de como é difícil recomeçar na velhice, de como a solidão pode ser um fardo ou uma liberdade. Valentina não lembrava a última vez em que alguém a ouvirá sem interrompê-la, sem julgar, sem oferecer soluções prontas. Quando voltou para casa já passava das 11. O apartamento fervilhava. Igor, ainda de cueca, assistia a um jogo de futebol no sofá, fumando sem parar. Marina, com fones de ouvido, falava ao telefone enquanto andava de um lado para outro no quarto. Dasha e 3 amigas riam alto na entrada, provavelmente comentando sobre algum colega de classe. Valentina ficou parada na porta, observando a cena. Ninguém notou sua chegada. Ninguém perguntou onde estivera, ninguém se preocupou com seu retorno tardio. Ela só era útil como mão de obra doméstica. Pegou a bolsa, deu meia volta e saiu. O elevador a levou até o térreo. As portas automáticas do prédio se abriram, e ela se viu na rua. Não há lugar para mim na minha própria casa, pensou, olhando para as janelas iluminadas do apartamento onde viverá tantos anos. A noite de maio estava amena. Em algum lugar no parque cantavam rouxinóis.
Valentina começou a caminhar devagar pela rua conhecida, refletindo sobre a vida. 67 anos, idade em que a maioria das pessoas faz um balanço e se prepara para descansar. Mas ela precisava decidir como seguir em frente. As palavras de Victor ecoavam cada vez mais forte em sua memória. Pense em você também. Talvez tivesse chegado a hora de ouvi-las. Na manhã seguinte a uma noite em claro, Valentina reuniu seus poucos pertences essenciais e partiu para a dacha. Na bolsa, apenas alguns sanduíches, não tinha ânimo para preparar café da manhã em casa. Ior, desde cedo, exigia ovos mexidos, enquanto Marina reclamava da falta de pão fresco. Cansará-se de explicar que não havia dinheiro para compras diárias no mercado. O trem elétrico a levava através de campos verdejantes até o pequeno vilarejo de veraneio. Pela janela desfilavam bétulas prateadas, campos salpicados de dentes de leão e casas rústicas com chaminés fumegantes. O mundo lá fora parecia tranquilo, ritmado, o oposto completo do apartamento sufocante na cidade. Ao chegar, Valentina mergulhou no trabalho na horta. Arrancar ervas daninhas, afrouxar a terra ao redor das mudas de cenoura, regar os pés de tomate. Seus dedos pareciam lembrar os movimentos por instinto. Victor sempre dizia que a terra curava feridas da alma melhor que qualquer remédio. E de fato, a rotina repetitiva acalmava seus pensamentos, como se cada planta arrancada levasse consigo um pouco da amargura acumulada. Valentina Petrovna, venha ver minhas abóboras. Chamou-a através da cerca Sergei Ivanovich, o vizinho. E tenho algo para conversar com você. Ela se endireitou, sacudindo a terra das mãos. Havia algo diferente no tom de voz dele, não era a habitual conversa fiada sobre o tempo ou a colheita. Uma cautela que a deixou em guarda. Se for para me convencer a não me mudar para cá, está perdendo seu tempo, respondeu, ainda desconfiada após as reflexões da véspera. Não é isso, Sergei Ivanovich abriu o portão e fez um gesto para que entrasse. Tenho outra proposta. Seu quintal de fato exibia abóboras exuberantes, grandes e brilhantes, ainda verdes mas prometendo uma colheita farta. Ele a conduziu até uma pequena varanda, serviu chá de um termo e fatiou pão caseiro. Valentina Petrovna, que tal irmos para meu apartamento na cidade? Disse, como se sugerisse uma ida à padaria. Ela engasgou com o chá. Sergei Ivanovich, o que está dizendo? Não pense nada errado, levantou a mão, interrompendo suas objeções. É só uma questão de apoio mútuo. Nós velhos não servimos para quase ninguém, mas podemos ser apoio um para o outro. Valentina fitou-o com os olhos arregalados. Aos 69 anos, Sergei Ivanovich aparenta ser mais jovem, postura ereta, olhos claros como o céu de primavera. Um homem que fora engenheiro e vivia sozinho havia 8 anos, desde a morte da esposa. Tem um apartamento de 3 quartos vazio, continuou sereno. Os filhos cresceram, se mudaram. Andrei é programador, tem sua própria família. Svetlana é professora, mora em alojamento enquanto junta dinheiro para um imóvel. Me visitam de vez em quando, mas eu estou sozinho como um dedo. Valentina permaneceu em silêncio, assimilando as palavras. A ideia de dividir um espaço com um homem, ainda que apenas como companhia, era tão inesperada que sua mente demorou a processá-la. Você cuidaria da casa, eu das compras, dos afazeres. Sem ser um fardo um para o outro, mas uma ajuda. Você teria mais tranquilidade, e eu, menos solidão. De repente seus olhos encheram-se de lágrimas. Nos últimos meses acostumara-se a ser vista apenas como fonte de dinheiro, comida ou favores. E ali estava alguém oferecendo parceria. E o que vão dizer as pessoas? Perguntou, a voz embargada. Os vizinhos, os conhecidos. Na nossa idade, que digam o que quiserem, deu de ombros. Não dá para tapar a boca do mundo. O importante é que nós estejamos bem. Esperou que ela enxugasse as lágrimas antes de acrescentar suave. Não estou propondo nada de que devamos nos envergonhar. Só companheirismo. Cada um com seu espaço, responsabilidades compartilhadas, sem ordens. Só 2 pessoas que se respeitam. A naturalidade em suas palavras fez Valentina perceber. Aquela não era uma ideia improvisada. Sergei Ivanovich observara seu sofrimento, compreenderá sua situação. E você não tem medo? Hesitou. Afinal, mal nos conhecemos. Conhecemo-nos o suficiente, respondeu. 4 anos de vizinhança aqui. Vi como você cuidou do seu marido, como mantém sua casa. Uma mulher digna, isso se vê de longe. Valentina baixou a cabeça. Algo estranho acontecia em seu peito, como se uma pedra pesada se dissolvesse lentamente, transformando-se em uma onda morna de alívio. E se não der certo? Se nossos temperamentos não combinarem? Então nos separaremos de forma amigável. Ninguém está preso a nada. Pensou em Victor. O que diria o marido ao saber dessa proposta?
Proibiria ou, pelo contrário, ficaria feliz por ela ter encontrado alguém que lhe oferecesse uma velhice serena? Lembrou-se de suas últimas palavras. Promete que também vai pensar em você. Talvez tivesse chegado a hora de cumprir essa promessa. E seus filhos? Como vão reagir? Perguntou. Andrei e Svetlana vão entender. São adultos, sabem que não é fácil para mim viver sozinho. O importante é que esteja ao lado de uma boa pessoa. E minha filha? Valentina titubeou, imaginando a reação de Marina. A filha que a tratava como recurso, não como mãe. Sua filha vai se acostumar, disse Sergei Ivanovich. Ela não deseja mal a você. Não deseja? Uma dúvida traidora cruzou sua mente. Marina estava acostumada a ter uma babá, cozinheira e faxineira de graça. Perder esse serviço dificilmente a deixaria contente. Sergei Ivanovich, Valentina tomou fôlego. Aceito. Mas por enquanto, só até decidir o que fazer com meu apartamento. Combinado? Ele estendeu a mão. Combinado. Sua palma era seca, quente e firme. Uma mão em que se podia confiar. Passaram o resto do dia discutindo detalhes práticos. Sergei Ivanovich descreveu o apartamento. 3 cômodos em um prédio antigo perto do centro. Um quarto seria dela, outro dele, o terceiro servia como escritório e biblioteca. A mobília está toda lá, mas se quiser trazer algo seu, fique à vontade. Uma casa deve ser confortável para todos que nela vivem. Acordaram como dividiriam as tarefas: cozinhar em rodízio, comprar mantimentos em conjunto, dividir as contas. Tudo justo, tudo claro. E quando posso me mudar? Perguntou Valentina. Quando quiser. O apartamento está pronto. Ela voltou para casa com a decisão tomada. Na entrada, Marina recebeu com cara feia. Mamãe, onde você estava? Não tem nada para o jantar da Dasha e o Ior vai chegar faminto do trabalho. Preparem vocês mesmos, respondeu Valentina, com uma calma que surpreendeu até a ela. Estava ocupada. A filha a olhou intrigada. Havia algo novo na voz da mãe, não agressividade, mas uma segurança interior que nunca notara antes. À noite, quando todos dormiam, Valentina reuniu silenciosamente suas coisas, roupas essenciais, documentos, remédios, as fotos de Victor. O resto poderia buscar depois, quando anunciasse sua decisão à família. Segurou por longo tempo a foto do marido. Vinha sussurrou. Não fique bravo comigo. Você queria que eu fosse feliz, e talvez esta seja minha chance de uma vida digna. No retrato, Victor sorria como ela o recordava no último dia, bondoso, compreensivo, desejando apenas o melhor para ela. Na manhã seguinte, ao se preparar para ir à Dasha, Valentina levou uma mala pesada. Na cozinha, Ior resmungava por não ter café da manhã, enquanto Marina se apressava para o trabalho. Mamãe, prepare algo substancioso para hoje à noite, jogou a filha ao passar. O Ior teve um dia difícil. Vou preparar, prometeu Valentina. E prepararia. Mas em outra casa para outra pessoa. Alguém que pedia não exigia. Que oferecia não explorava. Que ajudava não apenas recebia. No trem, observando a paisagem que deslizava pela janela, sentiu uma estranha leveza. Como se correntes pesadas tivessem caído de seus ombros, permitindo que respirasse fundo pela primeira vez em anos. À sua frente uma nova vida aguardava, desconhecida, mas cheia de possibilidades. O barulho da discussão ecoava pelo prédio inteiro. A decisão estava tomada, mas a conversa com a filha a assustava mais do que uma visita ao dentista. Às 12h30, Valentina tocou a campainha de sua própria porta, uma sensação estranha, como se fosse uma visitante em sua própria casa. Marina abriu a porta, envolta em um ralo de casa e com bigodinhos no cabelo. Mãe, cadê as chaves? Esqueci na bolsa, respondeu Valentina, entrando no corredor e tirando os sapatos com cuidado. Volta cedo da Dasha, hein? Tudo está bem lá. Estou só passando para pegar minhas coisas. Marina seguiu para a cozinha, sem dar importância às palavras da mãe. Ligou a chaleira, pegou um iogurte na geladeira. A rotina matinal de quem não espera surpresas. Valentina entrou em seu antigo quarto e começou a guardar roupas na mala. Não levou muito, apenas o essencial. Deixou as peças de inverno no armário, pegou um vestido de verão, roupas íntimas, chinelos, documentos, remédios e uma nécessaire. As fotos de Victor embrulhou em um chale macio para que não quebrassem. Mãe, para onde você está indo? Marina apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Valentina não levantou os olhos da mala. Vou morar na Dasha. Como assim, morar? A filha colocou a xícara no parapeito. Lá não tem nem banheiro direito, nem aquecimento. O que você vai fazer no inverno? No inverno a gente vê. Marina ficou em silêncio, observando os movimentos metódicos da mãe. Havia algo naqueles gestos que a inquietava.
Tudo parecia muito planejado, muito deliberado. Mãe, você é adulta, ninguém está te expulsando, disse, com um tom forçado de racionalidade. Só não venha depois dizer que a gente te botou pra fora. Valentina fechou a mala e virou-se para a filha. Não vou dizer. Foi minha decisão. Mas o que aconteceu? Por que essa mudança tão radical? A pergunta soou genuína, confusa. Marina realmente não entendia o que poderia ter levado a mãe a tomar uma atitude daquele porte. Em seu mundo, tudo estava normal. A família vivia junta, se ajudava, resolvia os problemas em comum. Marioca, disse Valentina suave, mas firme, quem vai pagar o condomínio? Foi então que a filha se alertou de verdade. Questões financeiras sempre tinham o dom de acordar as pessoas. O condomínio? Como a gente sempre pagou. Ou melhor, como você sempre pagou, retrucou, elevando a voz. Você vai continuar pagando, afinal, ainda está inscrita aqui. Vamos dividir então. Dividir. Marina quase gritou. 15 mil por mês? Isso é impossível pra gente. Pra mim também era, respondeu Valentina, pegando a mala. Mas vocês são adultos. Vivem aqui, paguem. Mãe, espera. Marina bloqueou a passagem. Você está falando sério? Você é nossa mãe, tem a obrigação de ajudar. E você tinha a obrigação de pedir permissão antes de se mudar para minha casa. De perguntar como estava minha saúde, minhas necessidades. Marina ficou sem palavras. Nunca tinha ouvido aquele tom da mãe. Naquele momento, a campainha tocou. Valentina foi atender, seguida pela filha, intrigada. Na porta, um homem alto de cabelos grisalhos trajava um paletó impecável e segurava um buquê de margaridas. Valentina Petrovna, não cheguei atrasado? Perguntou, educado. Não, Sergei Ivanovich, está na hora certa. Marina o avaliou de cima a baixo. O homem parecia respeitável. Camisa limpa, calças passadas, sapatos engraxados. Não era nenhum aventureiro. Permitam que me apresente, e estendeu a mão para a filha. Sergei Ivanovich Morozov, vizinho de sua mãe no prédio ao lado. Marina, respondeu ela automaticamente enquanto apertava sua mão. Posso ajudar com as malas? Sergei Ivanovich pegou a mala de Valentina e uma das sacolas. Marina puxou a mãe para um canto. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Falei que é o vizinho. Vai me ajudar a levar as coisas. Só isso. Só isso? Os olhos da filha brilharam desconfiados. Ele era gentil demais para ser apenas um vizinho. Demasiado atencioso ao olhar para a mãe. A compreensão veio como um balde de água fria. A mãe não estava indo só para a Dasha. Estava indo com alguém. E isso significava o fim da moradia de graça, do suporte financeiro, da vida fácil que tinham levado até então. Mãe, mas nós somos família. Tentou segurar o braço de Valentina. Vai ser por causa de uns problemas domésticos que a gente vai virar inimigos? Valentina parou no batente da porta e olhou para trás. A filha estava no corredor, desalinhada no ralo, com o rosto perdido. Ao fundo, a bagunça da casa, objetos espalhados, louça suja na mesa, cinzeiro transbordando de bitucas. Marioca, disse baixinho, quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Quando se importou com como eu vivo? Sua voz endureceu. Só quando precisavam de dinheiro. Chegou a hora de vocês aprenderem a se virar sozinhos. Mãe, não vai, implorou Marina. A gente muda, juro. Vamos nos comportar melhor. Já é tarde, filha. Sergei Ivanovich aguardava discretamente sem interferir. Valentina pegou a outra sacola e dirigiu-se ao elevador. Mãe, espera. Marina correu para a escada. E se a gente não tiver como pagar? Arranjem um trabalho melhor. Que o Ior faça 3 viagens por dia em vez de uma. Você procure um bico. As pessoas vivem, vocês também vão viver. As portas do elevador se fecharam. Através do vidro, via-se Marina parada na escada, olhando para as portas que se fechavam, atordoada. Dentro do elevador, Valentina sentiu uma tontura. Sergei Ivanovich a segurou pelo braço. Valentina Petrovna não está se sentindo bem? Não, estou bem. Só um pouco nervosa. O mais difícil já passou, disse ele, suave. Daqui pra frente fica mais fácil. No térreo, os esperava a vizinha tia Clava, a eterna fonte de fofocas do prédio. Valha, e esse aí quem é que está te ajudando com as malas? Perguntou, queimando de curiosidade. Na sua idade, arrumando o homem? Bom dia, Claudia Semyonovna cumprimentou Sergei Ivanovich, segurou a porta para Valentina e a acompanhou até a rua. Tia Clava os observou com um olhar invejoso. Até o fim do dia, todo o bairro saberia que a viúva Sokolova tinha arrumado um namorado. Do lado de fora, um carro branco e bem cuidado estava estacionado. Sergei Ivanovich abriu o porta-malas e acomodou as malas com cuidado.
Precisa pegar mais alguma coisa? Valentina olhou para cima, para as janelas de seu apartamento. No quinto andar, a silhueta de Marina se recortava contra a vidraça, o rosto colado ao vidro. Não respondeu firme. Não se leva uma vida inteira numa mala. Quando o carro se afastou, o telefone tocou no apartamento. Marina atendeu com as mãos trêmulas. Oi, Ol. Não vai acreditar, minha mãe, com 67 anos, foi morar com um homem. Diz que é pra Dasha, mas tá claro que... Valentina não ouviu a conversa. Sentada no banco confortável do carro, observava pela janela a cidade que conhecia tão bem. O mesmo trajeto que tinha feito milhares de vezes, para o trabalho, para o médico, para o mercado. Mas, pela primeira vez, não ia por obrigação, nem por necessidade alheia. Ia por si mesma. A casa de Sergei Ivanovich a recebeu com um silêncio diferente. Não era o vazio opressor da solidão, mas uma quietude viva. O tic-tac regular do relógio de parede, o farfalhar suave das cortinas com a brisa de verão, o zumbido distante da cidade lá fora. Este é o seu quarto, disse ele, abrindo a porta de um cômodo amplo e claro, com 2 janelas. Os móveis podem ser rearrumados como preferir e se precisar de algo. Se quiser trazer algo seu, há espaço de sobra, completou ele, indicando o ambiente com um gesto discreto. Valentina percorreu o quarto com os olhos, absorvendo cada detalhe. A cama coberta por um dossel de renda fina, a cômoda antiga com espelho oval emoldurado, a poltrona junto à janela banhada pela luz da tarde, a escrivaninha de madeira escura. Tudo respirava solidez e cuidado, os móveis bem conservados, o aroma suave de lavanda que impregnava o ar, a sensação de que aquele espaço havia sido preservado com carinho por mãos pacientes. Ela virou-se para ele hesitante. Sergei Ivanovich, isto é demais. Um quarto tão bonito. Era o quarto da minha esposa, respondeu ele, sem sombra de melancolia na voz. Ficou vazio por 8 anos. Está na hora de voltarem a morar aqui. Havia naquela afirmação uma serenidade que surpreendeu Valentina. Não era resignação, mas a quietude de quem compreende que o passado, por mais querido, não pode ocupar para sempre o lugar do presente. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se entre eles uma rotina de adaptação cuidadosa, como quem testa o chão antes de pisar com firmeza. Sergei Ivanovich acordava cedo. Às 7 em ponto, o café da manhã já estava na mesa, mingau quente, torradas crocantes, chá recém-preparado. Nos primeiros dias, Valentina se incomodava. Sergei Ivanovich, eu mesma posso fazer. Valentina Petrovna, estou acostumado a tomar café cedo, respondia ele, servindo-lhe uma xícara. Preparo para 2. É mais fácil do que para um só. Aos poucos, o ritmo se acomodou. Pela manhã, ele cozinhava e saía para seus afazeres, a clínica, o banco, a Dasha nos fins de semana. Ela, por sua vez, arrumava a casa não por obrigação, mas pelo prazer de cuidar de um espaço que, pela primeira vez em anos, sentia como parcialmente seu. Não era a luta exaustiva contra a bagunça alheia, mas o gesto tranquilo de quem alisa os lençóis de uma cama que também lhe pertence. À noite preparava o jantar, e sentavam-se à mesa como velhos conhecidos. Como estão as coisas na Dasha? Perguntava ela, servindo a sopa. Os tomates já floresceram, as batatas nasceram fortes, respondia ele, enquanto partia o pão. E o seu dia, como foi? Conversa simples sobre coisas simples. Depois de meses em que cada palavra sua era interpretada como pretexto para reclamações ou exigências, aqueles diálogos leves soavam como um luxo inesperado. À noite assistiam às notícias, comentavam os acontecimentos. Sergei Ivanovich lia suas revistas técnicas, Hábitos de Engenheiro, brincava ela, enquanto Valentina tricotava ou folheava revistas femininas. Cada um em sua atividade, mas a solidão, estranhamente, não se fazia presente. Valentina Petrovna, que tal irmos juntos ao mercado hoje? Propôs ele certa manhã. Sozinho, fica chato escolher os produtos. As idas ao supermercado tornaram-se uma tradição agradável. Ele empurrava o carrinho. Ela selecionava os itens com calma, sem a pressa de quem precisa economizar cada moeda. Compravam o que ambos gostavam, sem extravagâncias, mas também sem a mesquinharia de quem nega a si mesmo o básico. Esta carne está boa, observava Valentina, examinando um corte de vitela. Leve, se gostou, respondia ele, sem hesitar. Em saúde não se economiza. Era uma novidade poder escolher alimentos sem calcular cada copeque, sem abrir mão de uma refeição decente para satisfazer caprichos alheios. Um mês se passou assim, em uma quietude que aos poucos, se transformava em algo parecido com paz. Até que o telefone tocou. Valentina regava as plantas da janela quando ouviu o chamado. Era Marina. Mamãe, como você está?
A voz da filha soava forçadamente alegre. E você, por que não liga? Retrucou Valentina, secando as mãos no avental. Silêncio do outro lado. Marina claramente não esperava aquela resposta. Bom, eu pensei que você... Enfim, como você está lá? Está confortável na Dasha? Estou bem. E com aquele vizinho, o Sergei Ivanovich? Tudo certo? Tudo. Ele é um homem decente. Outra pausa. Marina respirou fundo antes de soltar o que realmente a incomodava. Mamãe, escuta. Estamos com problemas com as contas. 15.000 rublos é impossível para nós. Vamos dividir, afinal você ainda está registrada lá. Valentina pousou o regador e encostou-se à parede, concentrando-se para não deixar a voz tremer. Marina, daqui a um mês vendo minha parte do apartamento. Como cotista você tem preferência na compra. Se não puder pagar, venderei para estranhos. O grito no outro lado da linha foi quase físico. Mamãe, você não pode fazer isso. Somos família. É a herança do papai. A herança do seu pai é minha também, respondeu ela, firme. E tenho o direito de dispor dela. Mas para onde iremos? Não temos esse dinheiro. Encontrarão uma saída. Pegarão um empréstimo, pedirão ajuda a amigos. São adultos, se viram. Mamãe, você sabe como é. Sei. Sei que deveriam ter pensado nisso antes quando me pediam o impossível. A ligação terminou em lágrimas e acusações. Valentina segurou o telefone por alguns instantes, imóvel. Alguma coisa doía dentro dela. O coração de mãe não se endurece assim de uma hora para outra. Mas a razão sussurrava, implacável. Chega de ser a vaca leiteira de todos. Conversa difícil, observou Sergei Ivanovich, aparecendo na porta com um pacote de leite na mão. Com a Marina. Ela não entende que tenho direito à minha própria vida. Entenderá, disse ele simples. Cedo ou tarde todos entendem. Uma semana depois, a campainha tocou. Valentina abriu a porta e deparou-se com um homem de cerca de 45 anos, segurando um buquê de gladiolos. Valentina Petrovna? Sou Andrei, filho de Sergei Ivanovich. Posso entrar? O filho revelou-se educado de maneiras refinadas. Enquanto tomavam chá, perguntava pela saúde dela, interessava-se por como ela se adaptara. Meu pai parece mais feliz do que nos últimos anos, confessou. Obrigado a você. O agradecimento é meu, respondeu Valentina, sincera. Seu pai me deu abrigo e tranquilidade. Então está tudo certo, concluiu Andrei, sem fazer perguntas indiscretas, sem sondar a natureza daquele arranjo. Para ele bastava saber que o pai não estava sozinho, que ao seu lado havia uma mulher digna. À noite, o telefone tocou novamente. Dessa vez era Svetlana, a filha de Sergei Ivanovich. Valentina ouviu, sem querer, os trechos da conversa. Papai, fico feliz que você não esteja sozinho. Uma mulher em casa faz bem, senão você ficaria ainda mais recluso com seus jornais técnicos. Os filhos dele demonstraram uma sabedoria que sua própria filha não possuía. Entendiam que naquela idade os pais precisavam de apoio, não de mais problemas. Valentina Petrovna, disse Sergei Ivanovich uma noite, enquanto guardava os pratos. Que tal celebrarmos nosso companheirismo? Podíamos ir a um café. Para que gastar? Posso preparar algo especial aqui. Quero que seja bonito, insistiu ele. Faz tempo que não vou a um café. Ela vestiu seu melhor vestido, o azul escuro que Victor chamava de festa. Sergei Ivanovich apareceu de terno e gravata, a camisa branca impecável. Você está linda, disse ele, apenas oferecendo o braço. No pequeno café perto de casa foram recebidos como clientes habituais. A garçonete trouxe o cardápio. Pediram saladas, peixe e uma taça de vinho seco. A nova vida, brindou Sergei Ivanovich, erguendo o copo. A nova vida, repetiu Valentina, sentindo o sabor leve do vinho e a leveza maior ainda daqueles minutos. Falavam de livros, de filmes, de lembranças. Ao lado, um casal jovem trocava olhares apaixonados. E nós? Não estamos apaixonados? Perguntou Sergei Ivanovich, seguindo seu olhar. Valentina corou, mas não desviou os olhos. Nós somos diferentes. Melhor. Sabemos o valor do calor humano. Ele a acompanhou até a porta do prédio, segurando-lhe o braço com gentileza. Parou no portal, tomou suas mãos. Valentina, obrigado. Sua voz era baixa, sincera. Nessas semanas, lembrei o que significa ser necessário. Inclinou-se e beijou-lhe a face leve e casto, como se beija alguém precioso. Ela sentiu o rosto esquecer. Desculpe-a, murmurou ele, como se tivesse excedido um limite. Não, respondeu ela, segurando seu rosto entre as mãos. Não temos do que nos envergonhar. Somos pessoas dignas. Temos direito à proximidade. Tudo bem, Sergei, suspirou ela pela primeira vez chamando-o apenas pelo nome. Era uma rendição,
Um reconhecimento, a abertura para algo novo. Naquela noite, cada um se retirou para seu quarto, mas o ar entre eles havia mudado. Respirava-se mais quente, a vida parecia mais cheia e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, não assustava. Setembro trouxe as primeiras folhas amarelas e a sensação de um ciclo que se completava. Valentina colhia os últimos tomates da Dasha quando Serguei aproximou-se com uma expressão séria. Na mão segurava uma pequena caixa de veludo, desgastada pelo tempo, claramente guardada por décadas. Valentina, disse ele, fitando-a sem pestanejar. Case-se comigo. Ela endireitou-se tão rápido que um tomate rolou de sua mão e caiu na terra. Serguei Ivanovich ajoelhou-se, pegou o legume e limpou-o distraidamente na calça antes de continuar. Quero que tudo seja como manda a lei. Quero que seja certo. Abriu a caixa. Dentro, um anel de ouro simples, sem pedras, com um desenho clássico. Era de minha mãe. Minha esposa não quis usá-lo. Dizia que era muito antigo. Sorriu, quase tímido. Mas acho que ficaria bem em você. Valentina olhava para o anel e sentia dentro de si não uma onda de paixão ardente, mas uma felicidade profunda e serena, como um rio tranquilo que finalmente encontra seu leito. As palavras de Serguei, práticas e diretas, ecoavam em sua mente. Se algo acontecer comigo, ninguém vai te expulsar daqui. O apartamento será seu, minha pensão será sua. Tudo justo, tudo como deve ser. Palavras simples de um homem que pensava no futuro com os pés no chão, mas que mesmo assim, faziam seu coração bater como nos tempos de mocidade. Ela estendeu a mão, e seus dedos tremularam quase imperceptíveis. Sim, Serioja, sim. O anel deslizou em seu dedo como se sempre tivesse pertencido ali. Serguei a abraçou com a cautela e a ternura de quem já viveu o suficiente para saber o valor de um gesto delicado. E por um instante, ambos se permitiram chorar, não de tristeza, mas daquele alívio que vem quando a vida, depois de tanto tempo, decide nos dar uma segunda chance. Até aos 70 anos. Uma semana depois, chegou a hora de conversar com Marina. Valentina a convidou para visitar o apartamento, apresentar o futuro marido e discutir os detalhes práticos. A filha chegou desconfiada, acompanhada de Dasha. Igor ficou de fora, talvez por vergonha de mostrar o genro em um estado menos apresentável. Mamãe, como ficou bonito aqui, admitiu Marina, olhando em volta para os cômodos espaçosos e impecáveis. E que ordem! Quando as pessoas se respeitam, a ordem aparece sozinha. Durante o chá, Valentina expôs sua decisão com a clareza de quem já pesou cada palavra. Vou me casar. Minha parte no apartamento está à venda. Você tem o direito de compra preferencial. Se não quiser, venderei para terceiros. Mamãe, mas nós não temos esse dinheiro. Há opções. Vocês vendem o apartamento inteiro, compram o menor e me pagam pela minha parte com a diferença. A matemática era simples, uma kitnet custava metade de um apartamento de 2 quartos. A vantagem era óbvia, mas admiti-la significava reconhecer que a mãe estava certa, e isso, para Marina, era um golpe no orgulho. Se não aceitarem, estranhos comprarão minha parte. Vocês vão ter que conviver com eles ou se mudar, completou Valentina, sem rodeios. Seu tom não deixava dúvidas, não era uma negociação, era um fato consumado. Marina calou-se, fazendo cálculos mentais. A lógica era implacável. Mamãe, desculpe-nos, murmurou de repente com a voz embargada. Não queríamos te magoar. Filha, não estou zangada. Valentina segurou a mão da filha. Só está na hora de todos nós crescermos. A Olca disse que nós te expulsamos de casa. Não expulsamos, libertamos você para uma nova vida. Obrigada por isso. Dasha, que até então só olhava para o celular, levantou os olhos de repente. Vovó? E o seu novo vovô é legal? Muito legal, netinha. Ah, então tá bom. Porque você estava muito triste antes. A franqueza da adolescente soou como uma revelação. Crianças veem o que os adultos muitas vezes fingem não enxergar. Os filhos de Serguei receberam a notícia com alegria genuína. Andrei apareceu no mesmo dia e abraçou o pai com força. Pai, fico feliz por você. Vocês combinam. Svetlana chorou ao telefone. Papai, finalmente. Valentina Petrovna será como uma segunda mãe para mim. Sonhava com isso há tanto tempo. Era estranho, e comovente, ver como os filhos de um estranho celebravam aquele recomeço mais do que sua própria filha. A cerimônia foi marcada para outubro, sem pompa, apenas com os filhos mais próximos. Aos 70 anos, não se casa por ostentação, mas pela alma. Valentina comprou um vestido novo, cinza claro, elegante, que realçava a dignidade de sua idade. Serguei vestiu o terno sóbrio que usava nas solenidades do instituto, aquele mesmo que guardava para ocasiões que agora ganhavam um novo significado. No dia marcado, todos se reuniram no cartório.
Andrei e Svetlana como testemunhas. Para surpresa de Valentina, Marina apareceu com a família. Até Igor se arrumou, cabelo penteado, camisa limpa. Mamãe, sussurrou Marina antes da cerimônia, me perdoe. Eu estava errada. Tudo bem, Marinoca. Tudo vai dar certo. Os votos foram ditos com uma sinceridade que comoveu até o jovem funcionário do cartório, cujos olhos brilharam ao ouvir duas vozes enrugadas prometendo fidelidade. Valentina Petrovna Sokolova, você aceita se tornar a esposa legítima de Sergei Ivanovich Morozov? Aceito. Sergei Ivanovich Morozov, você aceita se tornar o marido legítimo de Valentina Petrovna Sokolova? Aceito. Trocaram os anéis com mãos que tremiam não de nervosismo, mas de emoção. Selaram a união com um beijo castiço, sob os aplausos dos filhos. Do lado de fora do cartório, Marina se aproximou da mãe. Seja feliz, mamãe. Você merece. Igor, constrangido, apertou a mão do novo sogro Sergei Ivanovich. Cuide bem da minha sogra. Ela é uma boa pessoa. Até ele soou sincero. O banquete foi em casa. Svetlana trouxe saladas, Andrei levou o bolo, Marina arrumou a mesa. Todos colaboraram. Todos foram necessários. Nos brindes, Andrei desejou aos noivos muitos anos de vida compartilhada. Svetlana pediu que nunca lhes faltasse compreensão mútua. Marina, entre lágrimas, pediu perdão pelas mágoas passadas. Dasha, erguendo seu copo de suco, brindou a vovó para que ela nunca mais fique triste. Quando os convidados foram embora, Valentina e Sergei ficaram sozinhos em sua casa, agora oficialmente sua de ambos. Arrependida? Perguntou ele, ajudando-a a guardar a louça. De quê? De ter me casado com um velho engenheiro? Ela sorriu, aquele sorriso que há anos ninguém via. Ao contrário, lamento não ter tido coragem de mudar minha vida antes. 6 meses se passaram. Uma manhã de fevereiro, neve do lado de fora, calor e aconchego dentro de casa. Valentina tricotava meias para Sergei, cujos pés ficavam frios desde uma antiga lesão. Ele lia o jornal técnico, comentando as notícias entre uma linha e outra. Ouça só, aumentaram outra vez as tarifas de luz, resmungava meio brincando. E daí? Para 2 é mais fácil do que para 1. O telefone tocou. Valentina atendeu. Mamãe, olá. A voz de Marina soava animada, sem o tom queixoso de antes. Como vocês estão? Bem, mamãe. Obrigada a você. Marina fez uma pausa. Nós 2 arrumamos novos empregos. Igor virou chefe de equipe, ganhou um aumento bom. Eu mudei de firma, meu salário subiu. A Dasha está indo bem na escola, quer prestar vestibular no ano que vem. Fico muito feliz, Marinoca. Você tinha razão, precisavam aprender a andar com as próprias pernas. Viviam como crianças irresponsáveis. Depois da ligação, Valentina guardou o telefone e ficou pensativa. Sergei dobrou o jornal. Boas notícias. A Marina conseguiu trabalho, o Igor também, pelo jeito. Sim, às vezes, a maior ajuda é parar de ajudar. Ele assentiu. Valentina retomou o tricô. Do lado de fora, a neve dançava em flocos lentos. Dentro de casa, o tic-tac do relógio marcava o tempo de uma vida que, contra todas as expectativas, havia encontrado um novo ritmo. Ao seu lado, o marido respirava fundo, absorto em um artigo sobre inovações tecnológicas. Era uma felicidade simples, humana, aquela que nem sempre chega na juventude, mas que pode encontrar, a qualquer idade, quem não teme recomeçar. As agulhas de tricô batiam compassadas, criando algo quente para quem ela amava. E isso, pensou Valentina, era certo. Isso era viver.